Julho é o mês que se comemora o Dia Internacional ou Dia Mundial do Rock, meu ritmo, meu estilo de música preferido, que eu amo de paixão verdadeira, verdadeiramente. E hoje eu trouxe aqui este livro chamado Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos anos 80, escrito pelo Ricardo Alexandre. O Ricardo Alexandre é um jornalista e ele publicou a primeira edição deste livro em 2002 e depois lançou uma segunda edição, revista atualizada e ampliada em 2012. Bom, eu, além de ser muito fã de rock, eu sou muito fã de livros que fazem contextualização histórica. E este livro do Alexandre tá lotadinho de contextualização histórica. Ele faz, ele conta a história das bandas de rock brasileira que surgiram no final dos anos 70 e passaram pelos anos 80. Algumas continuaram depois disso, outras acabaram no meio do caminho. Mas o que eu acho muito legal é justamente a ligação que ele faz do surgimento das bandas, da história das bandas com a história do Brasil, principalmente com a história política do Brasil. Todo mundo sabe que nos anos 80 foi quando teve fim a ditadura militar no Brasil e em 1985 foi eleito o presidente. Na verdade, não era mais um presidente militar, mas foi o último presidente eleito pelo Congresso em 1985. A partir de 1989, as eleições passaram a ser livres e o povo brasileiro passou a ter o direito de escolher o presidente da República. Olha que maravilha! E isso aconteceu em 1985, com o fim da ditadura militar. E ele fala muito disso aqui. Ele fala, inclusive, sobre os grandes shows de rock que tiveram no Brasil somente nos anos 80. Por exemplo, Queen, Kiss, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, são artistas de rock que só se apresentaram no Brasil a partir dos anos 80. Inclusive, ele fala muito aqui sobre o primeiro Rock in Rio que aconteceu em fevereiro de 1985. E ele retrata muito bem aqui a diferença dos organizadores do Rock in Rio no tratamento para com os artistas internacionais e os artistas nacionais. A empresa que organizou o Rock in Rio era o primeiro mega evento que eles organizavam, eles ainda não tinham muita noção, sabe? E aí fizeram umas coisas erradas, colocando estilos de músicos muito diferentes. Por exemplo, no dia que o Iron Maiden tocou, que é uma banda bem pesada, colocaram músicos brasileiros que tocam outros estilos, que nem é rock. Então houve muita vaia, o povo jogou ovo nos artistas brasileiros, enfim. Houve protesto por parte de todo mundo. Mas parece que depois disso eles aprenderam a lição e começaram a organizar isso de uma forma bastante muito melhor, né? Mas o importante aqui é este livro que conta a história do rock do Brasil nos anos 80. Quem passou pelos anos 80, assim como eu, em 1980 eu fiz 13 anos. Então, quem passou pelos anos 80, assim como eu, vai adorar este livro, vai ter muitas lembranças boas. E uma dica que eu dou para quem for ler o livro, leia com o YouTube ligado. Então você vai ler sobre as bandas, vai ler sobre as músicas, aí coloca elas lá para você ouvir, tá? Muitas bandas faziam música mais por diversão mesmo, mas muitas bandas tinham um posicionamento político muito maravilhoso, sabe? Nos anos 80. Então ouçam essas músicas, conheçam se você ainda não conhece, conheça a história dessas bandas, a história dessas músicas.
Você vai conhecer também da história do Brasil, da política brasileira dos anos 80, da abertura, da anistia, do surgimento dos outros partidos, porque até os anos 80 haviam apenas 2 partidos, a Arena e o MDB. A Arena era a situação, era o partido dos militares, era o partido de direita, e o MDB era a oposição. E aí, depois, com a abertura, tem todos o surgimento de todos os outros partidos. Alguns já acabaram, outros dividiram e formaram outros partidos, outros se uniram e de 2 formou-se um. Muito bacana, eu recomendo. E se você gosta de rock, assim como eu gosto, leia o livro, ouça as músicas, e aqui no final do livro ele coloca aqui 50 músicas que todo mundo não pode morrer sem ouvir. Então vai lá, ouça, espero que você goste. Vem aqui nos comentários e fala o que você achou do livro, o que você achou das músicas. Sugira outros temas para nós, outros livros. Muito obrigada, curta o nosso vídeo, compartilhe com as pessoas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.